Prezados amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Jesus ao seu coração. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde pessoas estão com medo, assustadas, temerosas, aflitas, mas em meio a toda esta crise, podemos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E é sobre isso que trataremos na mensagem de hoje. O tema da mensagem é a vida vitoriosa que nos ensina nosso Mestre Jesus. Mas antes da leitura do texto, eu quero lhe fazer um pedido muito importante. Não ouça a mensagem pela metade. Ouça a mensagem completa. Se você ouvir a mensagem parcialmente, você pode perder justamente a parte mais importante que Deus quer trabalhar no seu coração para abençoar a sua vida. Durante esses longos anos de ministério, após minhas pregações, algumas vezes pessoas me procuram e dizem: pastor, a mensagem falou tanto ao meu coração. E algumas vezes eu pergunto para elas: em que parte Deus falou ao seu coração? E aí algumas vezes essas pessoas respondem: pastor, foi naquilo que o Senhor pregou bem no início da mensagem. E elas dizem aquilo que abençoa a vida delas. Outros dizem: foi durante toda a mensagem, pastor, Deus falou comigo todo o tempo. Mas há também alguns que já me disseram: Deus falou comigo bem no final da mensagem. Deus, Ele quer falar ao coração de todas as pessoas. Ele quer abençoar a vida das pessoas. Mas Ele fala em diferentes aspectos, em diferentes necessidades, e você precisa ficar atento para extrair aquilo que é bom para a sua vida. Daí eu pensando nisso, eu sempre tenho buscado a Deus para que Ele possa revelar ao meu coração aquilo que vou passar para as pessoas para que elas sejam abençoadas. Então Deus pode falar a qualquer instante da mensagem. Daí por isso você precisa ficar atento durante toda a pregação para que esta bênção chegue na sua vida. E eu peço, então, encarecidamente a cada um de vocês, ouçam a mensagem até o fim. Dedique este pequeno tempo da sua vida para receber algo precioso de Deus para o seu coração. Então, dito isto, vamos então à mensagem. O texto principal da mensagem de hoje está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, verso 28 ao verso 33. Diz assim o texto: Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixarei só, mas não estou só porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Em primeiro lugar, eu quero contextualizar esta passagem bíblica para depois prosseguirmos. Este capítulo 16 do Evangelho de João começa com um alerta de Jesus aos seus discípulos sobre as perseguições que estavam por vir. O propósito de Jesus era alertá-los para que eles não fossem abalados em meio a uma grande aflição
que atingiria de cheio os cristãos. Jesus alerta de que viria uma cruel perseguição e que nesta perseguição eles seriam expulsos da sinagoga. E não só isso, ele adverte de uma ameaça ainda pior. Jesus, ele diz aos seus discípulos: vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Ou seja, vai chegar a hora em que homens vos matarão e acharão que estarão fazendo um bem a Deus. Isto foi notório quando Saulo de Tarso, antes de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele perseguiu os cristãos, levando-os até a morte. É isto que relata em Atos dos Apóstolos. Era isso que viria a acontecer e que Jesus estava alertando os seus discípulos. Conforme relata o apóstolo João, em seu evangelho, Jesus atribui esta perseguição ao fato dos perseguidores não conhecerem a Deus e nem a Jesus. Veja as palavras de Jesus registrada no verso 3 deste mesmo capítulo de João. Eles vão fazer estas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Jesus estava preparando os corações daqueles discípulos para que eles não abandonassem a fé diante da grande perseguição que estava por vir. As enormes aflições e angústias que eles teriam por conta de tudo isso. Jesus revela estas coisas, mas não revela em sua totalidade, ou seja, ele faz revelações na medida ou dosagem que eles pudessem suportar. No verso 12, também deste mesmo capítulo 16 de João, Jesus diz: ainda tem muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Então, aqui fica evidente que tudo que Jesus precisava falar, ele falava, mas ele cuidava em falar até o limite que seus discípulos pudessem suportar. Jesus não escondia as dificuldades, as lutas que seus discípulos enfrentariam em meio à sua caminhada cristã. Eu gosto muito da maneira responsável como Jesus demonstra o caminho a ser percorrido por todos nós. Jesus, ele mostra que para caminharmos e alcançarmos a salvação, este caminho é difícil, ele não é fácil. Mas me lembro também das palavras de Jesus quando ele propõe aos seus seguidores, que devem renunciar a si mesmo. Ou ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar significa renunciar, significa atender à vontade de Deus, significa não atender à minha vontade. Tomar a cruz significa carregar o que não me dá prazer aqui nas coisas deste mundo. Seguir a ele significa abrir mão de seguir o meu próprio caminho. É abrir mão de seguir o desejo do meu coração e seguir o desejo de Deus. É seguir a vontade de Deus por completo. Jesus trabalha esta ideia de renúncia, de abandono das coisas, de uma forma muito clara. Ele, então, quando caminha por este mundo, ele vive uma vida nos ensinando na prática aquilo que era o plano de Deus para ele e para todos nós. E por isso ele diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Jesus não demonstrava isto apenas em palavra, mas, como eu já disse, ele demonstrava na prática através da sua própria vida. Jesus começa a sua vida numa cocheira, Lucas registra isso no capítulo 2, no verso 7, e ele relata: e ela deu à luz ao primogênito, envolveu em panos numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi assim que Jesus iniciou sua vida aqui neste mundo. Como homem, ele começa a sua vida de uma maneira tão simples e humilde, e termina a sua vida neste mundo pendurado numa cruz,
sem nada, sem nenhuma posse aqui de coisas deste mundo. Era o Filho de Deus que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele termina a sua vida aqui de forma vitoriosa, precisamos enfatizar isso, e de forma gloriosa. Ele venceu o mundo. E ele está nos ensinando a viver uma vida vitoriosa onde nós possamos vencer o mundo. Uma vida onde nós possamos dizer ao Pai: Pai, está consumado. Aquilo que vim fazer neste mundo, eu fiz, eu concluí esta obra que o Senhor confiou em minhas mãos. Que alegria para o Pai ver os filhos completando a obra que é o propósito dele. Isso é a evidência de uma vida vitoriosa que Deus planejou para todos nós. Muitos acharam que Jesus fracassou quando o viram pendurado naquela cruz, ali crucificado, mas ele foi vencedor. Ele já havia dito antes que foi para este fim que ele veio ao mundo. E o fim era para salvar os perdidos, os pecadores. A vida de vitória neste mundo não é quando as pessoas prosperam, não é quando as pessoas são bem-sucedidas, quando se tornam importantes aos olhos das pessoas. O mundo afirma, de que a vida de derrota é quando uma pessoa perde as coisas, quando um empresário vai à falência, quando um trabalhador perde o emprego, ou quando as pessoas perdem coisas materiais. Este pensamento ele não se alinha ao pensamento de Jesus, não se alinha aos ensinos de Jesus Cristo. Vocês sabem que pessoas, por perderem bens materiais, algumas delas até suicidam-se. Isto é uma tragédia, não por perder bens materiais, mas por perder a própria vida neste mundo e principalmente a vida eterna com Deus. Sabe por que tais pessoas fazem isso? Porque os valores para elas são os terrenos e não os dos céus. Por isso Jesus diz: onde estiver o tesouro, aí estará o seu coração. E ele diz também: o que adianta ao homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus nunca deixou ser levado pelas coisas terrenas. Lembram da tentação de Jesus no deserto? Segundo o relato de Mateus, capítulo 4, verso 8, Satanás o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz ali a palavra que o Satanás diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus lhe respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás e somente a ele servirás. Jesus recusa a proposta de Satanás. Ele estava dizendo para Satanás e para todo mundo: eu não quero para mim uma vida de derrota. Eu não quero me prender às coisas terrenas. Eu quero ter uma vida vitoriosa. Eu tenho uma missão que precisa ser cumprida. E estas coisas não fazem parte do projeto. O meu projeto e o projeto do meu Pai é outro. Não são reinos deste mundo e nem a glória deste mundo. É a cruz, e é lá que a obra será consumada. É lá que meu sangue será derramado em favor de muitos. É lá que vai possibilitar a humanidade de se reconciliarem com o Pai. É com este pensamento que Jesus prepara o coração dos seus discípulos para que não fossem vencidos pelos males deste mundo. Você pode estar pensando sobre essa fala de Jesus, sobre aquilo que nós falamos lá do texto. Mas vamos então naquele texto que nós iniciamos, no verso 28, quando Jesus diz: saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Pensaram nesta fala de Jesus? Saí do Pai, vim a este mundo e vou voltar para lá? E eu pergunto a você: de onde você veio e para onde você está indo? Você tem resposta para esta pergunta? Jesus tinha uma resposta de forma bem clara. Jesus diz: saí do Pai, vim a este mundo, mas vou deixar o mundo e vou voltar para o meu lugar, onde está o Pai de onde saí. Em outras palavras, Jesus está dizendo:
Só estou de passagem aqui por este mundo. O meu reino não é daqui. Aqui é uma vida temporária, uma vida passageira. Estamos, meus amados, também aqui neste mundo somente de passagem. O apóstolo Pedro revela isto também em sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 11, onde ele diz: queridos irmãos, lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Então vemos que tanto Jesus como Pedro estão alertando: estamos aqui só de passagem. Cuidem com o que fazem, não se rendam às propostas deste mundo. O mundo, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, lutam de todas as formas por uma vida aqui. As pessoas deste mundo querem conquistar somente as coisas terrenas de uma forma geral. Essas pessoas não conseguem ver as coisas celestiais, aquelas coisas gloriosas que Deus preparou para os seus filhos. O apóstolo Paulo fala sobre estas coisas em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O texto diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pensaram que coisas gloriosas são estas? Eu vou contar uma história para vocês de um atleta que queria muito ganhar um troféu fora do país para colocar entre a coleção de troféus em sua estante na sua casa. Este homem, ele se preparou durante muitos anos para alcançar este seu objetivo. Ele se empenhou todos os dias, gastou muitas horas da sua vida até chegar ao ponto de poder participar de uma competição internacional, onde ele pudesse ser o vencedor. Ele se inscreve na competição e viaja para ganhar o seu tão sonhado troféu. Foram muitos dias de preparo, de abstinência, de distanciamento da convivência familiar, da convivência com seus amigos, até chegar àquele momento tão esperado de participar da competição. Chega então o momento crucial. Lá está ele. É dada a largada. Ele corre e chega em primeiro lugar. Lá está ele no lugar mais alto do pódio, todo irradiante com o troféu tão cobiçado que agora está em suas mãos. Mas após esta grande conquista, ele fica sabendo que não pode levar o troféu para casa, porque aquele troféu teria de ficar no país que promoveu a competição. Que tristeza! Que decepção! Muitos agem como este homem. Treinam, competem por um troféu corruptível, um troféu que vai ficar aqui neste mundo. Os troféus terrenos são da terra, eles não serão levados ao céu. Meus amados, as coisas terrenas são da terra, as coisas celestiais são do céu. Para quais coisas você tem competido com a sua vida neste mundo? Paulo diz algo a este respeito que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A ideia é, para vencer a competição, é necessário renunciar a muitas coisas que impedem de fazermos o melhor que podemos fazer para Deus. Um atleta faz todo esse sacrifício só para ganhar uma medalha, uma taça ou um troféu. Porém, nós o fazemos por uma recompensa celestial que nunca perecerá. Isso tem a ver com a nossa passagem por este mundo. A vida vitoriosa é chegar lá no céu, não é conquistarmos coisas aqui neste mundo.
Por isso, o próprio apóstolo Paulo diz ainda neste capítulo 9, verso 27, conforme a tradução da Bíblia Viva: eu castigo o meu corpo como um atleta faz, tratando com dureza, treinando-o para fazer o que deve, e não aquilo que ele deseja. De outro modo, eu temo que depois de ter inscrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de lado. Ele está dizendo: eu subjugo meu corpo para aniquilar aquilo que ele quer que eu faça, para que eu não venha perder o que é mais importante, que é entrar no lugar que Deus preparou para os vitoriosos, para os seus filhos, para os salvos. O que o homem mais quer neste mundo é poder, dinheiro, fama, entre outras coisas. São os troféus que não serão levados para a casa do Pai. Guardem estas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: vim do Pai, estou aqui, mas vou voltar para lá onde o Pai está. E eu pergunto de novo: de onde você veio? O que você está fazendo neste mundo? E para onde você está indo? Jesus queria tanto que os discípulos entendessem isso, mas naquele momento eles não conseguiram entender. Veja qual o entendimento eles tiveram com base no verso 29 do capítulo 16 de João. Os discípulos de Jesus disseram: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Agora não estás falando com linguagem figurativa. Não fazias diferença os discípulos saberem se era por linguagem figurativa, por parábolas ou outra forma de comunicação. Eles precisavam entender a mensagem, o teor da mensagem. Muitas pessoas ficam olhando a mensagem pelo que há de periférico. Alguns lembram mais de histórias engraçadas ou piadas contadas por alguns pregadores durante as mensagens, do que propriamente a palavra de Deus. Os discípulos dizem para Jesus: agora conhecemos que sabes tudo. Jesus queria que eles colocassem em prática o que Jesus sabia, ao invés de ficar sabendo que Jesus sabia tudo ou dizendo isso. Não era a motivação do coração de Jesus fazer com que eles ficassem admirados que Jesus sabia de tudo. Eles continuam olhando para o que é periférico e esquecem a mensagem central de Jesus. Eles ainda continuam com seus corações dispersos e chegam a dizer: por isso cremos que saíste de Deus. Por isso, o que, meus amados? Por Jesus falar abertamente? Por não falar mais em parábolas? Por Jesus saber de tudo? Tantos sinais já haviam sido manifestos no nascimento de Jesus, no batismo de Jesus, no Monte da Transfiguração. Jesus tinha sido já manifestado ao mundo e feito tantos milagres foram realizados por Jesus, transformando água em vinho, curando muitos enfermos, libertando muitos endemoniados. Jesus já havia ressuscitado mortos, como Lázaro, que jazera na sepultura já há 4 dias, e tantos outros milagres. E agora os discípulos, no final do ministério de Jesus, dizem: agora nós cremos que saíste de Deus. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava lhes dizendo. Diz o texto de João, capítulo 16, verso 31. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Jesus traz eles novamente para aquilo que era mais importante. Jesus queria que eles tivessem uma vida vitoriosa
e não uma vida fracassada espiritualmente diante dos problemas que iria surgir. Jesus começa no início do capítulo alertando sobre a perseguição que estava por vir, alerta sobre os problemas e dificuldades que iriam enfrentar. Jesus fala ainda neste capítulo sobre o envio do Espírito Santo para os consolar e para guiá-los em toda a verdade. Com isto, Jesus estava encorajando-os a enfrentar os problemas, pois a vida eterna era o que interessava. O mundo vindouro é que seria o principal troféu. A principal vitória era vencer o mundo. Jesus diz: vocês vão ser dispersos, vão me deixar sozinhos, mas não estou sozinho porque o meu Pai está comigo. No verso 1 do capítulo 16 de João, Jesus está dizendo: eu lhes disse estas coisas para que vocês não sejam abalados por tudo o que virá depois. Meu irmão, minha irmã, pessoas podem te abandonar na caminhada, você pode até não ter pessoas te apoiando, pode até não ter pessoas lutando ao seu lado e te ajudando nesta caminhada. Mas saiba de uma coisa: você não está sozinho, irmã, você não está sozinha, Deus está com você. Jesus conclui, então, dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na sua fala de conclusão, Jesus diz: falei tudo isso para que em mim tenhais paz. Eu pergunto, o que é este tudo que Jesus se refere quando ele diz: falei tudo isso para que em mim tenhais paz? Em primeiro lugar, Jesus estava dizendo: saí do Pai, vim de um lugar que não se pode comparar com este mundo. O nível de glória lá é outro. Em segundo lugar, Jesus estava dizendo: estou aqui temporariamente, vou voltar para o Pai de onde saí. Em terceiro lugar, ele estava dizendo que para terem uma vida vitoriosa, eles teriam de perseverar diante das perseguições e dos problemas que estas perseguições causariam. Ele foi enfático na sua fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta palavra aflição no grego é klipsis. No português, esta palavra está traduzida na maioria das versões como aflição. No grego, além de significar aflição, significa também angústia, perseguição, tribulação, problemas e sobrecargas. Então, numa linguagem mais ampla, com base no texto original grego, Jesus está dizendo: no mundo vocês serão perseguidos, vocês terão aflições, vocês terão angústias, tribulações, enfrentarão muitos problemas e ficarão muitas vezes sobrecarregados. Meus amados, é isso que Jesus está dizendo. Mas diante de todas as ameaças, de todas as perseguições, angústias, sobrecargas, aflições, tribulações e problemas, Jesus diz: estou dizendo isso para que tenhais paz em mim. A paz só se encontra neste Jesus maravilhoso. Ele é a verdadeira paz. O próprio Jesus iria enfrentar coisa pior, mas ele não se deixaria ser abalado por aquelas coisas. Lembram do Getsemane? Lucas, no capítulo 22, verso 44, relata: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam até o chão. Era grande a aflição, era grande a angústia, conforme relata Mateus e Marcos. Mas mesmo Jesus, sabendo do que lhe esperava, ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vence o mundo em uma cruz. Lá estava ele, somente com a roupa do corpo, que ainda depois foi dividida entre os soldados que o crucificaram. No Evangelho de João, no capítulo 19, verso 23,
ele relata: depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um, mas a túnica era sem costura, toda tecida em uma só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Meus amados, foi assim que o Filho de Deus terminou sua vida aqui neste mundo. Mas temos que destacar que ele terminou a sua vida de forma vitoriosa, gloriosa, e ele cumpriu com o propósito do Pai. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer ser essa pessoa vitoriosa? Jesus nos mostra o caminho para isso. Eu quero terminar citando o que diz o texto no Evangelho de João, capítulo 3, versos 31 a 36, e depois vou orar por vocês. Diz assim o texto: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas muitos não aceitam o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Que Deus nos ajude a termos uma vida vitoriosa, conforme nos ensina nosso Mestre Jesus. Oremos. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por poder transmitir a Tua palavra mais uma vez a muitas pessoas, ó Deus, que estão aí espalhadas pelo mundo. E eu sei, ó Deus, que esta palavra, ela produzirá efeito no coração de todos aqueles que ouvirem a mensagem com um coração disposto ó Deus, a efetuar mudanças, a atender aquilo que o Senhor está dizendo na Tua palavra. E eu peço, ó Deus, que o Senhor ajude estas pessoas, ajude, ó Deus, a mim a ter uma vida vitoriosa, Pai, cumprindo com aquilo que é o propósito do Senhor e chegar, ó Deus, no fim da carreira, poder dizer que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e que agora estou aguardando a coroa que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Meu Deus, abençoe as pessoas, ó Pai, para que elas possam gastar tempo ouvindo aquilo que vem do céu. Que elas possam, ó Deus, dedicar um tempo da vida para ouvir a sua voz. E nos ajude, ó Deus, sempre transmitir mensagens que estejam de acordo com o Teu coração, ó Deus, fundamentadas na Tua palavra. Porque eu sei que a Tua palavra, ela é a palavra eterna, é a palavra final, é a palavra, ó Deus, que edifica, é a palavra que leva as pessoas a ter uma vida vitoriosa. Eu peço então, ó Deus, que o Senhor assim abençoe a todos para que tenham uma vida vitoriosa. Eu peço ainda nesta hora que o Senhor ajude as pessoas que estão passando por dificuldades, para que elas tenham as suas necessidades supridas. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, toque, ó Deus, nesses corpos aonde estão e tire esta enfermidade, cure, ó Pai, e que estas pessoas possam glorificar ao Senhor, sabendo que toda boa dádiva vem do céu. Eu oro por todos eles e peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Daí eu peço mais uma vez que vocês mandem estas mensagens, para os seus amigos, seus conhecidos, para que eles também sejam abençoados com a palavra que vem de Deus. Então, um grande abraço a todos, fique com Deus e com Jesus, nosso Senhor. Até breve,
Se Deus permitir, estaremos aqui com mais uma mensagem ao seu coração.